Bom, meu nome é Nádia Rebouças, eu sou uma profissional de comunicação do mercado, trabalhei durante 40 anos como publicitária e, de certa forma, continuo ligada ao mercado e às questões, porque eu tenho uma preocupação muito grande com o poder da comunicação. Na realidade, todo o meu trabalho é voltado para uma tese que a comunicação transforma. Ela transforma sempre, mesmo que seja para o negativo, a comunicação tem um papel fundamental porque ela tem poder em influenciar modelos mentais, valores. E com isso, meu trabalho, depois de muitos anos em agências de publicidade, passou a ser um trabalho reflexivo sobre a publicidade. Na realidade, não quer dizer que antes eu não refletia, mas eu passei a construir modelos diferenciados numa agência própria que eu tive, e depois, como consultora de comunicação para transformação, eu continuo fazendo esse trabalho. Eu sou do conselho do Instituto Alana, que acabou de fazer um trabalho sobre os impactos da publicidade, quer dizer, essa área do Instituto Alana que chama Criança e Consumo já existe há 10 anos, 11 na realidade. Nós temos até uma publicação de um livro de 10 anos dessa luta, né? Porque é realmente uma luta que envolve inúmeras variáveis, e nós vamos conversar sobre essa questão um pouco. Quer dizer, o impacto da comunicação para a criança, ela é extremamente grande e difícil de medir e de avaliar. Então, esse relatório, que foi feito por The Economist, ele tenta colocar números. Quando a gente não tem números, fica muito difícil os nossos argumentos para conseguir bloquear ações de lobbies grandiosos de todas as áreas para que não deixe de controlar a publicidade infantil. Então, esse relatório é um começo de conversa para tentar colocar em números o que acontece precisamente sobre isso. Na realidade, em outros países, nós já estamos muito mais adiantados nisso. Eu acabei de voltar de Portugal, por exemplo, lá não existe uma regulamentação com relação à publicidade para criança, mas todas as vezes que entra um comercial, inclusive para adultos, entra um lettering, publicidade. Ou seja, alguma coisa que conscientiza as pessoas de que está tendo publicidade e que você pode ter um outro olhar diferente daquele que você tem para programação de conteúdo. É claro que isso mexe com inúmeros interesses. Interesses das empresas, interesse dos deputados que defendem setores da economia, interesses do comércio, interesses de profissionais, inclusive, que trabalham com a questão da publicidade. Então, tudo isso foi visto por esse relatório e foi tentado ter uma avaliação numérica sempre que possível, porque os danos psicológicos são muito difíceis da gente colocar em números. A criança, na maioria das vezes, ela não diferencia o que é publicidade, porque ela não compreende o conceito que está contido ali, do que é a programação. Então, normalmente em canais infantis, você tem a publicidade usando personagens que são dos próprios desenhos. E com isso, para ela, é tudo a mesma coisa, né? A gente está vivendo um contexto muito maior com relação ao consumo, né? Que envolve a criança sim, mas envolve o nosso comportamento também. Nós, como pais, olhando essas crianças e vendo como é que elas se relacionam com isso, e nós como consumidores também, né? Está muito evidente de que todos nós estamos destruindo o lugar onde moramos, e isso é uma coisa muito grave. Já dá até cansaço de falar sobre o quanto isso é importante na vida da sociedade que continuará a partir de agora. Então, no caso das crianças, nós ainda temos um problema fundamental de estar educando um consumidor do futuro, né? A partir do momento que ela vira uma pessoinha que quer ter o tempo todo
e que conversa com os pais, pedindo por favor para ter isso, ter aquilo, ter brinquedos, ter isso, ter aquilo, ela está desenvolvendo um jeito de ser. E esse jeito de ser é um jeito de ser que a gente tem que mudar no adulto. Quem dirá construir novas crianças que só pensam em ter, né? Se a gente pensar nas crianças de comunidade, porque a tendência é a gente imaginar que só quem está refletindo na publicidade, na internet, são as crianças privilegiadas, mas não são, né? Isso tem um reflexo enorme nessa criança carente, e isso o relatório não atinge, mas é uma coisa pessoal minha. Se um dia a gente pudesse medir o quanto o nosso jeito de agir, do ponto de vista mercadológico, influencia os nossos meninos nas comunidades, nas favelas, para que eles queiram desesperadamente trabalhar no tráfego para poder ter, né? É fácil olhar esses meninos e ver o número de conquistas de produtos que eles querem ter e o que são valores para eles. É o colar de ouro, é o relógio de ouro, e eles percebendo nos pais um salário e uma capacidade de não poder dar isso a eles. Uma outra coisa muito importante é que nesses 10 anos a nossa preocupação maior era com as grandes mídias de massa. Só que nesse tempo houve um crescimento incrível da internet, das redes sociais, que todos vocês sabem disso, e isso aconteceu para as crianças também. Então, hoje não é nem a empresa pagando a publicidade na televisão. Hoje é os youtubers, né? Que são crianças iguais às outras crianças que estão demonstrando produtos. As empresas, percebendo esse movimento, passaram a tratar isso de forma profissional. Eu trabalho em empresa a minha vida inteira, então nada na empresa acontece sem planejamento, sem estudo, sem pesquisa, sem você perceber como é que você pode aproveitar melhor as tendências existentes. Então, nesse momento, a criança na internet nos preocupa demais, demais, até porque é mais difícil de controlar, é mais difícil do pai perceber o que ela está fazendo, qual a influência que tem, e é mais difícil para nós profissionais interessados nisso calcularmos o que está acontecendo, qual é a quantidade de impactos, como é que isso acontece. Porque acontece dentro de uma rede incontrolável, né? Então essa tendência também preocupa muito. Nosso trabalho é tentar fazer com que os pais tomem consciência do que acontece. Nós temos milhares de mães e pais que não têm a menor, nunca pararam para pensar na influência da publicidade na cabecinha dos filhos deles. Sentem incômodo, especialmente quando as crianças se jogam no chão porque querem um brinquedo que eles não podem comprar, né? Que não está no orçamento familiar comprar. Mas nunca pararam para pensar que isso é uma orquestra. É uma orquestra levando você a ter um modelo mental e levando o seu filho a construir um modelo mental extremamente lucrativo para adiante. Então, essa realidade é que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo o Dia das Crianças, né? Onde muitos pais estão preocupadíssimos em dar presentes, em fazer atenção para o filho e tudo mais, que a gente tem que considerar também a nossa culpa, né? O quanto a gente não está conseguindo ficar com os filhos, o quanto a vida da mulher está absolutamente terrível para ela ter tempo para educar, para fazer dever, para visitar a escola, para tudo isso. O pai, que uma grande maioria não existe, né? Se a gente for olhar nas comunidades, não existe mais a figura do pai. E mesmo os de classe mais alta, eles estão trabalhando 24 horas por dia, que é para poder levar dinheiro para que a família compre, 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 compre. Então, esse modelo é que nós estamos questionando. É que a gente tenta fazer como num evento como feira de troca, que essas mães comecem a perceber que existem outras formas de você fazer as coisas. Que não necessariamente é você entrar numa loja e comprar um produto novo, que a criança muitas vezes vai abrir, vai brincar com a caixa e vai se decepcionar com o produto. Porque o produto não voa, o produto não solta fogos, como ele viu na televisão, não é igual quando ele abre o produto. Então, muitas vezes eu já vi essa cena, até com meus netos, eu dou o presente e eles vão brincar com a caixa. Pega lápis, vão pintar a caixa, colar e tal.
Então, a gente precisa mudar nosso olhar, escutar as crianças, ver o que elas estão nos dizendo. E elas têm um grito surdo de por onde eu vou? Que caminho eu sigo nesse mundo que nós adultos achamos que é louco, imagina para ela. Esse é um momento muito importante que nós estamos vivendo, onde os pais têm um papel fundamental. Mas não só os pais, porque nós temos as escolas e os professores, que têm um outro papel fundamental de levar essa criança, esse adolescente a refletir sobre o que é que ele está escolhendo para a vida dele. Eu queria só dar um destaque para a questão da alimentação, que a gente normalmente pensa, é brinquedo, mas não é só o brinquedo. A publicidade, ela vem de um comportamento total na vida da criança, ela vem de um jeito de ser. Então é a bebida que eu vou tomar, é o meu sonho de poder tomar uma cerveja, que é um perigo imenso nesse país, que pouco se consegue avançar numa legislação para isso. É o perigo de consumir produtos que hoje estão levando índices de diabetes enorme para as crianças. Eu, por exemplo, fiz um projeto que depois os meninos podem até apresentar aí no canal, que se chama Comer Pra Quê? Que foi uma pesquisa com jovens sobre o que eles andam comendo, né? E eles mesmos descobrindo o quanto a publicidade não veicula produtos naturais. Os encartes de supermercado não tem alface, né? O quanto se vende produto embutido, o quanto isso está afetando a saúde. Na pesquisa eu encontrei jovens que só se alimentam com macarrão instantâneo. Então, coisas muito terríveis, onde a falta de tempo é colocada para eles como uma coisa fundamental, onde se passa o dia inteiro comendo uma coxinha, que é o preferido nacional, por isso que eu gosto muito que os veganos inventaram a coxinha de jaca, porque a coxinha é o paradigma da alimentação rápida, correndo então, e tudo mais. É uma luta muito completa, é uma coisa muito complexa da gente atuar. Então nós precisamos de todos, mas eu especialmente acho que precisamos dos publicitários jovens. Eu dediquei a minha vida a despertar consciências de publicitário. Se há uma coisa que eu tenho um certo orgulho é que na minha fanpage tem milhões de meninos jovens e meninas jovens que foram fazer publicidade e caíram em si, ou que foram trabalhar e perceberam que poderiam ser publicitários diferentes. Perceberam o poder da comunicação e que eles efetivamente poderiam ajudar no processo de mudança. Eles estão por aí, talvez eu esteja falando com muitos aqui agora. A gente tem que usar a comunicação para o social, né? Eu trabalhei com o Betinho, fiz a campanha da fome, durante 6 anos eu coordenei os publicitários que trabalharam gratuitamente para isso, que foi talvez a maior campanha social do Brasil. Realizei com 40 ONGs a campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, que é um outro problema imenso, né? E que a publicidade, a produção de produtos não leva em consideração que nós vivemos num país que 50% são negros e que eles não têm sequer espelho. Claro que isso tudo vem melhorando um pouco, né? Mas longe ainda da gente poder ter certeza de que estamos no bom caminho. Ao contrário, estamos vivendo um momento de retrocesso preocupante, que temos que ficar muito espertos, porque vocês não viveram uma ditadura, mas eu vivi e consegui sair dela, não sem ferimentos, e digo a vocês, nós da comunicação temos poder. E se temos poder, temos que ter responsabilidade. Contem comigo, eu estou no Facebook, tem a minha página pessoal, Nádia Rebouças, tem a página que é Nádia Rebouças Consultoria, onde todos os meus trabalhos eu publico ali. E contem comigo para qualquer coisa que vocês venham a desejar. Muito obrigada.